Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala SBCD, o podcast da Sociedade Brasileira Caminho de Damasco. Eu sou a Bianca Grella. E eu, Ricardo Lauricella. E o tema de hoje é sobre a conscientização da violência contra a pessoa idosa, data muito importante e celebrada mundialmente no dia 15 de junho. Para essa conversa essencial, recebemos a Yasmin Granger, assistente social no Ambulatório Médico de Especialidades, Centro de Referência do Idoso na Zona Norte de São Paulo, o AMICRI Norte. Ela atua desde 2023. A Yasmin é graduada em Serviço Social pela Universidade Cruzeiro do Sul e pós-graduada em Saúde Mental e Desenvolvimento Humano pela PUC do Paraná. Com sua experiência e atuação direta com o público idoso, ela vai nos ajudar a compreender melhor os desafios enfrentados pelos profissionais e pelas famílias no enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Seja muito bem-vinda, Yasmin. Muito obrigada. Eu queria agradecer a Bianca e o Ricardo pelo convite e agradecer muito pela oportunidade de participar hoje. Espero contribuir com o nosso bate-papo de hoje. Nós é que agradecemos, Yasmin. E agora, indo direto ao ponto, né? Como perceber quais são os tipos de violência contra a pessoa idosa? Essas violências são apenas de forma física? Conta um pouco pra gente. Então, Ricardo, a violência física é a que mais aparece, até porque ela deixa marcas físicas, né? Então, digamos que ela é mais fácil de perceber. Mas existem vários tipos de violência. Além da física, a psicológica, a negligência, violência patrimonial, violência psicológica. Algumas dessas, como a psicológica, não deixam marcas, então são um pouco mais difíceis de identificar. Dá um exemplo pra gente. O que seria essa violência patrimonial, por exemplo? Acho interessante a gente tocar mesmo nesse ponto, né? Porque trazendo até alguns dados, né, do Ministério do Desenvolvimento Humano do ano passado, dados recentes, né, trazem que a violência patrimonial e a violência financeira foram as violências mais cometidas contra a pessoa idosa no ano passado. Houveram 90 mil denúncias notificadas, né? E dessas, mais de 24 mil foram esses dois maiores tipos, né? Então, são violências que nem sempre deixam marcas, mas foram o maior número, né, de registro. Isso lembrando que existem essas que foram notificadas e tem as violências subnotificadas também, que a gente muitas vezes nem fica sabendo, né? Não chegam aos canais oficiais de denúncia. Essas violências patrimoniais seriam aquilo quando a gente vê no noticiário, por exemplo, que um filho, um neto, um parente fez um empréstimo em nome daquele idoso, esse tipo de coisa? É isso mesmo. E também um outro exemplo clássico, né, de violência patrimonial é fazer o idoso assinar algum tipo de procuração ou passando algum bem para um nome de alguém. É quando uma pessoa obtém alguma vantagem para si própria a partir dessa questão, né, do idoso assinar algum tipo de documento, muitas vezes sem ter conhecimento do que é aquilo, né? Isso é muito, muito triste. A gente vê muito acontecendo isso. Acho que essa violência patrimonial e financeira, ela não deixa marca aparente, mas é uma Exato. marca que fica na alma, né, daquele idoso. Ela é muito profunda. Yasmin, como perceber que um idoso ele está sendo uma vítima de violência? É importante a gente ficar muito atento a uns sinais, né? Como, por exemplo, a violência física que a gente disse, é mais fácil de perceber. Mas alguns sinais que ficam mais claros para a gente podem indicar algum sinal de alerta, como, por exemplo, se o idoso fica um pouco mais receoso na presença de algum familiar ou cuidador, se de repente tem alguma questão financeira que não tinha antes, então problemas financeiros assim repentinos, isso também é um sinal de alerta para ficar, né, de observação. Então, alguns sinais comportamentais é muito importante também a gente ter esse feeling, né? Estar sempre atento de perceber o comportamento desse idoso perto de determinadas pessoas e mudanças repentinas, né, tanto do comportamento quanto essa questão financeira, se o idoso relata, né, que está com algum problema, muitas vezes pode não ter sido provocado por ele mesmo, né,
E aí é mais um sinal de alerta para que a gente fique observando. E o que fazer quando a gente nota que tem uma violência? Eu preciso ser um familiar para fazer alguma coisa? Como que eu posso agir, tendo presenciado ou notado algum sinal de violência contra o idoso? Não precisa ser somente um familiar. Na verdade, o Estatuto do Idoso prevê que qualquer cidadão tem a obrigação, né, de fazer essa denúncia. Então, existem vários canais de denúncia para esse tipo de violação de direito, quanto tanto esse, né, patrimonial, enfim, todos os tipos de violações, que é o Disque 100, o Disque Direitos Humanos. Ele recebe violações de direitos não só também contra a pessoa idosa, mas contra mulheres, crianças, enfim, qualquer tipo de violação de direitos. É um canal anônimo, então todos nós temos o dever de denunciar a partir do momento que nós temos conhecimento de uma possível, não precisa nem ser confirmado alguma violação. Se você tem uma desconfiança, percebeu alguns sinais de alerta, é importante já fazer essa denúncia. Um ponto legal é muita gente fica com receio de denunciar, né, por medo de alguma retaliação, enfim, mas o Disque 100 é um canal de denúncia anônimo, você não precisa se identificar para poder denunciar. Então é importante que todo mundo que tenha o conhecimento de uma possível violação denuncie. Eu ia te fazer exatamente a pergunta sobre os canais de denúncia, né? Uhum. Yasmin, e quando esse idoso ele relata alguma situação difícil, o que acontece a partir desse acolhimento? E sobre os familiares, como que vocês orientam esses idosos que têm familiares, que são próximos a vocês aí no CRI Norte? Então, é até legal, né, dos canais de denúncia que você iria perguntar, não tem somente o Disque 100. Tem as delegacias especializadas da pessoa idosa, as delegacias comuns, né? E também o Ministério Público, dependendo da esfera e gravidade do caso, né? É importante também, né, ressaltar que existem esses outros canais. E esses canais de denúncia, eles são sigilosos ou nem todos? Depende da esfera da denúncia. Como eu disse no caso do Ministério Público, geralmente é um caso que a rede de proteção socioassistencial já tem conhecimento. Então, é um caso que já está sendo acompanhado por outros serviços de saúde, assistência, por exemplo. Então, já envolve um maior número de pessoas acompanhando. O Disque 100 é a principal porta, né? Então, é por onde a gente recebe essas denúncias. E aí o Disque 100 encaminha para os serviços especializados para fazer esse acompanhamento do idoso e da família. Quais são as orientações que vocês aí do CRI Norte passam para esses familiares, cuidadores e até outros pacientes que percebem sinal de violência? A partir desse acolhimento inicial que nós temos, né, do idoso ou dessa denúncia de algum tipo de violação de direito contra a pessoa idosa, nós aqui no CRI temos o NPV, que é o Núcleo de Prevenção à Violência. O NPV ele foi fundado aqui no CRI em 2012, né, e desde lá então a gente tem um fluxo de atendimento. Ele funciona da seguinte forma: primeiro a gente recebe essa denúncia, faz o acolhimento, atendimento inicial, depois a gente faz a notificação, e é aquilo que eu falava no início, né? A notificação ela é obrigatória, então mesmo se é só uma suspeita dessa violação, a notificação tem que ser feita. Depois, a gente faz um plano terapêutico singular, que é o plano de acompanhamento, né? O que vai ser feito, e aí isso envolve tanto o usuário, que é o idoso, quanto a família, né? Tem os desdobramentos aí desse acompanhamento, e por último, os encaminhamentos. Então, vai depender de cada caso, mas o idoso X precisa ser encaminhado para tal serviço ou para tal especialidade. A gente vai direcionando o caso conforme a necessidade de cada um, né? É sempre muito particular, cada caso é um caso, né? E tem as suas individualidades. Mas é dessa forma que a gente desenvolve o trabalho. Acho que é legal ressaltar que o NPV ele é composto pela equipe multidisciplinar, né? Então, é o assistente social, nutricionista, médico, psicólogo, toda a equipe participa, até para que todas as áreas do CRI tenham esse contato e saibam como agir frente a uma situação de violação de direito.
Yasmin, o meu desejo para vocês é que esses idosos, eles cada vez mais sejam mais acolhidos, recebam mais amor, porque eles merecem muito, muito, muito. E vocês fazem a diferença. Obrigada. Parabéns, Yasmin, pelo trabalho de vocês, de toda a sua equipe. E obrigado por participar com a gente de mais esse Fala SBCD. O Fala SBCD é uma produção da equipe da SBCD que conta com convidados ilustres como a Yasmin. Até a próxima. Até, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.